Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo que caminha entre a birra até atingirmos a ordem dentro de casa, na relação entre mães e filhos. Eu me chamo Mari Lima, eu sou terapeuta integrativa e trabalho na harmonização das relações entre mães e filhos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, se inscreva no canal e comente qual é a sua experiência em relação a birras, como é a sua relação hoje com o seu filho. Vamos lá, vamos começar. Hoje, gente, eu percebo que existem muitas mães que estão cansadas de tentarem colocar ordem na rotina e não alcançarem esse objetivo. Todos os dias o caos reina, né? Existe uma desordem na rotina, no dia a dia, no horário de comer, no horário de dormir, existe uma falta de ordem e as mães acabam se desgastando muito nessa tentativa de ordenar a rotina. E isso muitas vezes acontece porque as mães acabam cedendo para não gerar conflito, não provocar sofrimento no filho. Isso começa já desde muito cedo, quando a criança, ainda pequena, demonstra algum tipo de resistência e os pais, a mãe e o pai, não se colocam como autoridade naquela relação. Um exemplo disso é quando você quer ir embora do shopping, do restaurante, e o seu filho, ainda pequeno, diz que quer continuar. E aí, nesse momento, você cede, você deixa você permite que a vontade dele aconteça, e aí, nesse momento, a sua palavra acabou não sendo cumprida. E o inconsciente da criança vai registrando isso, que quando você falar, na realidade não vai acontecer o que você está falando, vai acontecer o que a criança quer que aconteça. Ela vai registrando isso todas as vezes que você falar algo e você não cumprir esse algo. Por isso que é de extrema importância que, para ordenar a rotina, se inicia um processo de cuidado com as palavras que os adultos utilizam. Porque no momento em que você verbalizar uma ordem, verbalizar um comando, é necessário que você o cumpra para que haja ordem. E a minha sugestão para que se inicie um processo de ordenação de toda uma rotina é que se inicie com as atividades que são relacionadas à saúde física, que são horário de comer, horário de dormir e os horários de higiene. Para esses momentos, você vai utilizar da sua autoridade, você irá dar comandos dos horários, é hora de almoçar, é hora de dormir, é hora de tomar banho e escovar os dentes. E esses comandos você fará com que eles aconteçam. Se é hora de almoçar, como que vai ser esse almoço? Ele vai ser à mesa, sem desenhos. Como vai ser? Ele vai ser, né? Se prepare como você gostaria que fosse esse horário. E você vai fazer ele ser cumprido. Se você quer que todos almocem à mesa, sem desenho, no começo você vai enfrentar resistência, que é a mesma resistência que sempre existiu desde que o seu filho era pequeno. Sendo que, quando ele era pequeno, não houve essa firmeza maior, acabou que a resistência aumentou.
Então, muito provavelmente, agora, talvez ele já não dê muito crédito ao que você vai falar. Porém, você vai se manter firme. Horário de almoço é a mesa sem desenhos e só se levanta quando terminar, por exemplo, né? Ou só se levanta quando todos os adultos tiverem finalizado. Você que determina como vai ser. E aí o seu filho vai começar a querer sair da mesa. Por quê? Porque ele está acostumado a que a sua palavra, na realidade, não é o que vai acontecer. O que vai acontecer é o que ele quer. Então, vai ocorrer esse enfrentamento. No começo vai ser mais difícil. E aí você vai e coloca ele de volta ali na mesa todas as vezes. No começo, provavelmente vai ser muitas vezes. Por isso que é o processo de paciência, de entender que você está construindo algo a longo prazo. A maternidade é um projeto de longo prazo, não é um projeto de curto prazo, então precisa de paciência. Então, esses processos você vai precisar se dedicar um pouquinho, principalmente no começo, porque você vai enfrentar no começo muita resistência. Quando o seu filho entender que você não irá ceder, ele vai ceder aos seus comandos. A mesma coisa para o horário de dormir. Como que você quer que seja o horário de dormir? Que não tenha desenhos 2 horas antes, que se leia um livro, que se faça o quê? Como você gostaria? E aí você monta essa rotina do horário de dormir e faça ela cumprir. E novamente você vai enfrentar resistência. E aí você vai se manter firme. No começo vai ser mais complicado, mas depois melhora, porque ele vai entender que você não vai ceder. Depois que as questões de saúde física estiverem dentro de uma ordem, não entrarem mais caos diários todos os dias, você pode começar a ver as outras áreas. Horário de estudar, horário de brincar, organização do quarto, como que ensina a colocar as coisas no lugar certo. Isso você vai aos pouquinhos, porque senão você se desgasta muito rápido. São muitas alterações a serem feitas quando a relação já estiver em caos 24 horas. Nada estiver dentro de uma ordem. Quando está nesse formato, existe a necessidade de uma prioridade. E o seu foco, na minha sugestão, deveria ser iniciar pela saúde física. Quando tiver estabelecido a ordem nessas áreas, você começa a focar em outras áreas, porque dá para relaxar quando a ordem já está estabelecida, entende? Dá para você confiar, então você foca em outras áreas. Caso essa área da saúde física já esteja ordenada e a sua questão é outra, aí nós iremos agora conversar sobre limites e causa e consequência, que são essenciais para a educação de uma criança. Esse vídeo ele vai ser dividido em partes para não ficar muito longo, tá? Na parte 2, eu vou ensinar sobre causa e consequência e sobre os limites. Então, vai lá para a parte 2, que o conteúdo está incrível para você ajudar o seu filho, conduzi-lo a ir da birra até a ordem e assim você construir uma maternidade mais leve. Até lá!